principalmente sobre Volta Redonda. Porque a gente vê a Federação de São Paulo tendo muita força, claro, tem mais clubes, mas tem muitos clubes nas duas principais divisões nacionais, né? Certo. A gente tem o Nova Iguaçu jogando a D esse ano, o Volta Redonda jogando a C. Seria importante para a federação que eles conseguissem os acessos e que o Rio de Janeiro voltasse a figurar nas principais divisões do Campeonato Brasileiro, não só com as suas 4 maiores marcas, porque a gente vê em São Paulo vários clubes na Série B, a gente vê aqui no Rio que já aconteceu isso com o Duque de Caxias, já aconteceu com o Macaé. Então é importante um projeto sustentável que leve o Rio de novo a figurar, para quem sabe daqui a alguns anos ter 5 na Série A, por exemplo. Olha, para você ter uma ideia, nos 40 clubes, por exemplo, da primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, eu acho que São Paulo tem 11. O Rio tem 4. É um desnível muito grande. Mas quem deve olhar para isso com um pouco mais de atenção são as grandes marcas. Sabe por quê? Por exemplo, São Paulo, no ranking nacional, São Paulo está em primeiro lugar, se distanciando do Rio, abrindo vantagem. O Rio está em segundo lugar, olhando do retrovisor e vendo Minas chegar um pouquinho mais perto. Isso porque esse ranking é feito em função da colocação dos clubes nos campeonatos brasileiros, etc, etc, etc. Então, quando eu digo para você que quem deve ter um pouco mais de atenção e olhar para isso são os nossos grandes clubes. Por que os nossos grandes clubes? Que é para eles permitirem que os menores tenham orçamentos que lhes permita uma melhor participação no campeonato estadual e recursos para poder disputar uma competição nacional. E que a única competição nacional que permite essa disputa sem que onere os cofres em demasia dos pequenos é a Copa do Brasil, que paga por rodada. Então, se esses maiores entendessem isso, talvez ajudasse consideravelmente. Olha, essa divisão, poxa, ela podia melhorar um pouquinho. Né? Ela podia melhorar um pouquinho. Então, eu não posso fazer uma divisão de 8 vezes. O primeiro, na hipótese, ganhar 8, X vezes muito mais do que o menor. Então, essa competitividade, o menor não vai ter condição suficiente para fazer frente tecnicamente às grandes marcas e às grandes potências econômicas e, consequentemente, quando ele vai para uma competição nacional, ele fica também prejudicado por isso. Vamos dizer assim, de uma maneira, vamos dizer assim, até a grosso modo, a gente não tem que olhar que não tem para ser grande, eu não preciso tomar marmita de morador de rua, né? Então, pô, João Pedro, vai ganhar mais R$2? Não posso deixar ele ganhar mais isso. Cara, o que significa isso proporcionalmente à minha arrecadação? Faz um gráfico de pizza pelo meu orçamento. O que significa esse valor que você ganha? 1 ponto. Nem aparece, não dá nem para ver. Então, talvez isso pudesse aí ser pensado. É claro que nem todos têm esse tipo de pensamento de tomar marmita de morador de rua. Mas nós tínhamos que arranjar um modo de contemplar financeiramente um pouco melhor esses clubes chamados clubes formadores. Até porque no Rio de Janeiro os clubes que estão aí chamando a atenção são os clubes mais estruturados dentre esses formadores, né? Os casos de Volta Redonda e Nova Iguaçu, são clubes que têm CT, já jogam nos seus estádios. É importante que role esse caminho. A gente está vendo o Madureira prometendo colocar refletores no seu estádio. Isso é importante também para eles começarem a aparecer de novo no cenário nacional, Dr. Rubens. Olha só, Madureira querendo colocar refletor no estádio, etc. Vou aproveitar essa colocação. Pô, mas agora que o Madureira vai pensar nisso, pergunto eu a você. Tem a Portuguesa também, não podemos esquecer a Portuguesa. O custo, mas por que acontece isso? Porque você deu o direito ao Madureira de colocar a partida que ele queira lá naquele estádio. Uhum. Ele só sai de lá se ele quiser. Porque eu vou ganhar mais, vou jogar fora. No contrato anterior, a empresa vai falar, não, nosso jogo vai ser de noite. Fim. Não tem estádio.
Aí o custo... O Madureira já cansou de fazer orçamentos para iluminar o estádio. Mas quem detinha o direito de transmissão, não, lá não posso fazer jogo, não vou fazer jogo, porque tem um passarinho aqui, tem uma árvore ali, o caminhão não entra lá, por alguns motivos técnicos, e não fazia jogo lá. Então, por que ele pensava assim? Por que eu vou investir um valor tão grande que vai me fazer falta na manutenção, na sustentabilidade para eu poder disputar esse campeonato, uma coisa que eu não vou ter jogo? Então, hoje vale a pena, tá aí a Portuguesa, você deu um exemplo, vários jogos na Portuguesa. E a Portuguesa chegou até a figurar como campo alternativo para clube grande. Botafogo jogou lá, Botafogo indicou a Portuguesa para vários jogos. Não é? Então, agora a coisa está mudando um pouquinho está sendo um pouco mais... Existe uma flexibilidade maior desses conceitos e que tem que ser ganha-ganha. Todo mundo, isso tem que ser uma operação em que todos venham a ganhar. Não adianta você ganhar sozinho e todos aqui perderem. Todos têm que ganhar. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.